Olá, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Que tal colocar uma das figuras mais infames de Westeros no banco dos réus? Isso mesmo, Petyr Baelish, o Mindinho. A grande questão é, se a alma dele fosse julgada pelo inferno de Dante, onde exatamente ele passaria a eternidade? Essa era a filosofia dele, né? O motor por trás de cada sussurro, cada traição no Jogo dos Tronos. Para o Mindinho, a ordem não era algo para ser mantido, era só uma ilusão frágil pronta para ser quebrada para ele poder subir na vida. E essa é a pergunta que guia toda a nossa investigação de hoje. Se o caos é uma escada, qual seria, no grande esquema da justiça poética, o seu último degrau? Para onde essa subida toda realmente aponta? Ok, vamos começar. Mas antes, um aviso. A gente não tá dando uma sentença final aqui. Isso é com os deuses, né? É melhor pensar nisso como uma espécie de simulação forense. A gente vai pegar a vida do Mindinho, cruzar com o mapa moral do inferno de Dante e ver qual seria o lugar mais provável para ele. E para fazer isso, a gente precisa entender a regra número 1 do inferno de Dante, o contrapasso. Funciona assim, a punição não é aleatória, de jeito nenhum. Ela é um reflexo irônico, até perverso, do pecado que a pessoa cometeu em vida. A justiça divina, nesse caso, tem um senso de poesia bem sombrio. Então vamos começar por eliminação. Os círculos superiores do inferno são para os pecados da incontinência. Sabe, crimes de paixão, onde a razão é dominada pelo desejo. O Mindinho se encaixa aqui? Bom, à primeira vista talvez. Pensa só na obsessão dele pela Catelyn e depois pela Sansa. Mas a luxúria do Mindinho nunca foi aquela paixão que cega, que arrasta. Era fria, possessiva e, mais importante, era uma ferramenta. Ele usava o desejo, o dele e o dos outros, como uma alavanca para o poder. A razão dele nunca se perdeu. Pelo contrário, estava no controle o tempo todo. E a ganância? Como mestre da moeda, ele individua a coroa de propósito. Mas para ele, o ouro nunca foi o objetivo final. O dinheiro não era um deus para ser adorado, era munição. Munição para financiar a ambição dele pelo poder absoluto. Isso já o joga para muito além dos círculos da incontinência. Ele empurrou a Lysa Arryn pela Porta da Lua, encostou uma adaga no pescoço do Ned Stark, sim. Mas esses atos de violência não eram explosões de raiva, de fúria. Eram movimentos calculados num tabuleiro de xadrez, a remoção de peças que já não serviam mais. A maldade dele era intelectual, o que nos arrasta para os círculos mais profundos do inferno. Agora a gente entra no oitavo círculo, a Malebolge. Esse é o domínio da fraude, onde a inteligência é usada para enganar quem não tem um laço especial de confiança com o pecador. E olha, aqui o Mindinho começa a se sentir em casa. A Malebolge tem 10 valas, as bolgias, e cada uma é para um tipo diferente de fraude. E o currículo de vilania do Petyr Baelish é tão vasto que ele poderia se encaixar em várias delas. Fácil. Da corrupção à hipocrisia, ele tem de tudo. Mas o lugar mais provável para ele aqui seria como um semeador de discórdia. Pensa bem, ele rasgou o tecido político de Westeros. Ele dividiu famílias, jogou casas umas contra as outras e praticamente sozinho deu início à Guerra dos Cinco Reis. A punição para isso? Ser eternamente retalhado por um demônio. Um contrapasso perfeito para quem dividiu um reino inteiro. E mesmo assim, parece pouco, não parece? A fraude simples não captura a verdadeira essência dos crimes dele, porque as pessoas que o Mindinho enganou não eram só estranhos, eram pessoas que confiavam nele. E é aqui que a gente chega na distinção crucial que Dante faz. Enganar um estranho é fraude, mas trair um vínculo sagrado de confiança, isso é traição. É o pecado do sangue frio, a perversão máxima da razão. E é isso que leva uma alma direto para o fundo do universo. E isso nos leva ao nosso destino final, o nono círculo, o Cócito. E não é um inferno de fogo, não. É um lago congelado no fundo de tudo, onde o calor do amor, da lealdade, foi completamente extinto. O histórico do Mindinho se encaixa perfeitamente nas esferas desse lago congelado. Ele traiu a esposa, a pátria e a confiança do seu hóspede Ned Stark. Qualquer uma dessas traições já o colocaria no gelo. Mas uma delas é a pior de todas. E aqui está o pecado que o define de verdade. A traição contra seu benfeitor. Jon Arryn o tirou do nada, deu poder a ele, o levou para a corte, ele basicamente criou o Mindinho.
E orquestrar a morte do seu patrono não foi só uma tática, foi um parricídio político. A ingratidão na sua forma mais pura e absoluta. Com o crime definido, a gente chega na sentença final. E aqui, na esfera mais profunda do nono círculo, a Judeca, o contrapasso, atinge o seu auge de ironia e terror. E aqui está a justiça poética na sua forma mais cruel. Mindinho, o homem definido pela mobilidade, pela escalada constante, agora está congelado, parado no lugar, para sempre, incapaz de mover um mísero milímetro. A escada se foi, o que resta é só a estagnação eterna. O símbolo dele era o tordo, o pássaro que imita os outros. A arma dele era a voz, a mentira. No gelo da Judeca, os lábios são selados pelo frio. Ele fica preso para sempre na sua própria mente conspiratória, sem jamais poder se comunicar de novo. O silêncio absoluto é o tormento perfeito para o mestre dos sussurros. A ironia final é a mais devastadora de todas. Aquela filosofia dele de que o caos é uma escada não o levou a um trono, levou ao centro exato da gravidade do universo, esmagado pelo peso das próprias traições. Um lugar onde o caos não é uma escada, mas sim uma prisão de gelo. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se esse é o destino do Mindinho por trair justamente quem o ergueu, quem mais lá em Westeros mereceria um lugarzinho ao lado dele no gelo? Fica aí a reflexão.